Olá, você está na TV Alesc, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e o programa Política em Foco está começando agora. Um programa que reúne colegas da mídia para debatermos assuntos importantes, assuntos que são debatidos no parlamento e têm reflexos importantes na vida de todos nós. Estou aqui com a Patrícia Gomes, também com o Denis Luciano, dois colegas, para falarmos de dois assuntos bastante importantes. No primeiro bloco, que, na minha opinião, de extrema importância, que eu particularmente não gosto, que é exatamente a proibição da queima de fogos de artifício, aqueles fogos que têm estampidos. Essa legislação, então, foi aprovada no Parlamento Catarinense, é de autoria, na verdade, de dois deputados, o Egídio Ferrari, ex-deputado do PL, e também somado a uma proposta do atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, que é do PSD. Proposta importantíssima. Eu, particularmente, como eu falei, não posso estar em algum lugar que tenha bastante ruído desse nível. Adoro ver uns fogos bem bonitos, com iluminações, o que continua sendo permitido e que já é possível às indústrias que fabricam esse tipo de produto. Não sei você, Patrícia, eu não gosto. E vai favorecer, sem dúvida alguma, pessoas com deficiência autistas, idosos, já me coloco nessa faixa aí, realmente não gosto, me sinto mal. Como é que você vê isso aí? Eu achei um avanço e tanto. Já outros estados já têm, inclusive, essa legislação. Sim, Santa Catarina é o 8º estado a fazer essa lei estadual, né, Maria Helena? Tem 6 estados e o Distrito Federal, e Santa Catarina falta ainda o governador sancionar, mas é então o 8º estado brasileiro a adotar essa prática de proibir os fogos com estampido ali, com alto teor de pólvora, que vai fazer um barulho muito forte, né? E esse barulho, né, a gente vem ao longo de muitos anos acompanhando, né, o pessoal de defesa dos animais que reclama tanto, né, Denis? Quem tem crianças com deficiência, tipo a minha filha que tem síndrome de Williams, ela tem hiperacusia, então esse tipo de barulho afeta bastante. Dói o ouvido da pessoa. Vários relatos de pais, né, que têm filhos com síndrome de Williams, por exemplo, que chegam a fazer febre depois de passar por um episódio de tanto barulho. Então, acho que se a indústria já tem alternativa, se o mercado já vende, por que então que a gente não tirar, né, esse barulho desagradável que incomoda tantas pessoas, né? Não, incomoda mesmo. Eu acompanhei até, estava na Assembleia Legislativa quando a matéria foi apreciada, os parlamentares votaram, houve um grande debate, vários se posicionaram, uns contra, outros a favor, enfim. Mas até na defesa, inclusive dessa questão dos pets, a argumentação que, em muitas ocasiões, pets morrem por ataque cardíaco em função dos barulhos, do agito, do estresse que causa ao animal. É porque, Maria Helena, Patrícia, todos que nos acompanham, é porque o pet tem também essa hipersensibilidade, né? E ele tem a tendência da fuga do barulho, né? E na fuga, além dessa questão cardíaca, muitos morrem atropelados até mesmo, né? Fogem em direção à rua, enfim. Eu conversava sobre essa pauta com o deputado Júlio Garcia, que foi coautor com o ex-deputado Egídio Ferrari, e o deputado Júlio disse, em cima do que você falou do debate, Maria Helena, que não foi fácil aprovar a matéria, e eu até me surpreendi com isso. Eu pensei que seria uma matéria de mais fácil aprovação. E aí eu perguntei, mas, presidente, por quê? Qual foi a razão do impasse? E aí ele disse que aqueles que foram contrários à matéria faziam a defesa econômica da pauta, falando da liberdade econômica, das empresas que lidam com esse tipo de item. Agora, essas empresas se reinventam, né? Como já estão se reinventando em várias partes, porque, veja, estamos aqui em Florianópolis, não é o meu ambiente, eu sou lá de Criciúma, mas a gente acompanha os festejos de Réveillon, por exemplo, né? Quando vai assistir pela televisão o que acontece em Florianópolis, em Balneário Camboriú, nas nossas grandes festas. E me diz, Copacabana também, a nossa grande referência nacional, o que empobreceu esses eventos, a retirada do estampido? Nada. Em nada, pelo contrário, eu acho que deu mais protagonismo ao brilho. Então, se a gente for pensar na união dos fatores, da resposta que melhorou e do visual do evento que também melhorou, só tem ganho. A gente tem que registrar que essa sempre foi uma preocupação
do deputado Júlio Garcia, que já é reconhecidamente um parlamentar que tem atuado exatamente na inclusão das pessoas com deficiência, nessa preocupação da temática, né, de assegurar recursos. A própria lei dele das APAES completou recentemente 20 anos, foi um feito, todo mundo sabe disso. E agora essa preocupação. E eu acompanhei e vi exatamente isso, Denis e Patrícia, essa dificuldade que foi aprovar. E eu também cheguei lá já redigindo o texto, sabe? Redigindo, está aprovado. Opa, quase que não vai. Agora veja, né? O nosso projeto na Assembleia começou a tramitar em 2023. Foi aprovado agora. Em 2022 entrou um projeto no Congresso Nacional e está até hoje para tornar a legislação federal e valer para todo o país, e não consegue, porque o lobby deve ser muito forte, né? Como tu falou, o lobby econômico deve ser forte, mas concordo absolutamente contigo, a beleza é o visual, é o brilho, são aquelas lágrimas caindo, não é o estouro, né? Não é o estouro que dá alegria, a beleza. Só agita o coração. Agora, Maria Helena e Patrícia, lá na minha cidade tem uma lei municipal já há vários anos com esse teor, que foi uma ex-vereadora lá que na ocasião fez, e essa ex-vereadora é muito conhecida lá na cidade pela questão da defesa animal, tanto que ela hoje é a coordenadora do Núcleo de Defesa Animal do município lá, e chama-se Ângela Mello, o nome dela é ex-vereadora. E a lei lá é bastante conhecida e tal, só que existe uma dificuldade tremenda de aplicar a aplicação da lei. E essa, em nível local lá, sempre foi a dúvida das pessoas. Como é que se aplica uma lei dessa? Você denuncia? Porque muita gente se engaja nisso, né? Muita gente tem, eu diria que é um pensamento da maioria esse nosso, de que o estampido causa um desconforto social que vai além das medidas. Porque o que é a vida em sociedade, né? A gente precisa saber até onde vai a nossa liberdade. Quando eu faço um barulho que incomoda o outro, eu estou indo além da minha liberdade, né? Isso é princípio básico da convivência social. Então, lá em Criciúma instala-se esse debate. Toda vez que tem um foguetório em algum lugar, o que eu faço? Eu chamo a polícia militar? Eu chamo quem? Eu perguntei isso também ao deputado Júlio agora, por ocasião da aprovação dessa matéria, e ele disse que é algo que precisa ser articulado na regulamentação. A regulamentação vai ter que realmente articular uma forma de a sociedade conseguir uma resposta a isso. E tem outra, né? Vocês sabem muito bem que o universo paralelo do crime utiliza-se de fogos com estampido, né? E a gente sabe para que utiliza. Sabe, para avisar o quê, né? Para avisar que chegou, né? Para avisar que chegou. Agora é interessante que a lei no estado, que vai para a sanção do governador, ela inclui a proibição da venda, justamente para facilitar a fiscalização. Então, simplesmente não é para ter mais no comércio esse tipo de fogos. Foi uma emenda modificativa que entrou nesse projeto, então ele passou com essa emenda. E todas as novas legislações a gente teme a fiscalização, exatamente a fiscalização. Como é que vai funcionar? Tem muita lei maravilhosa e a gente sabe que há esse pecado, né, na fiscalização, e como as pessoas, como sociedade, podemos contribuir para que ela aconteça de fato. E até vou colocar aqui como uma observação para o nosso debate, que no texto já tem exatamente algumas questões que são essas penalidades já no texto aprovado, que é a apreensão dos produtos utilizados, a aplicação de multa proporcional à quantidade de fogos utilizados e o dobro da multa em caso de reincidência. Uma multa aqui, segundo o texto da lei, que pode chegar até R$25 mil, dependendo, é claro, da gravidade, da quantidade desses fogos. É um avanço, mas realmente tem que ter fiscalização, né? Mas mais do que isso, né? Mas como tem barulho, é mais fácil também de fiscalizar, claro, né? O barulho. Menos você sabe de onde partiu o foco, né? É mais fácil. É, isso. Mas eu penso que, com o passar dos anos, esse tipo de lei, ela é muito mais a criação de uma consciência coletiva, né? De que as pessoas sejam provocadas ao debate. Porque eu quero crer que quem faz uso disso indiscriminado, e veja que ainda hoje se tem notícia, no último Réveillon ainda se teve notícias pelo Estado, em diversas cidades, de gente que se feriu com fogos, né? Que eu acho sempre tem, né, Denis? Sempre o cara foi lá estourar um fogo e a mão, estourou lá na mão e tal. Isso aí é um negócio descabido também, né? Que acaba sendo uma extensão desse uso indiscriminado. Mas eu tenho para mim que uma lei como essa, uma lei com esse teor, ela tem uma capacidade futura de educar
às futuras gerações, para que amanhã depois caia na normalidade. Quanta coisa caiu na normalidade, né? Se fumava em tudo que é lugar, hoje as pessoas sabem onde fumar, não se usava cinto de segurança. Eu sempre hoje lembro se usa, do cinto, você né? falou, eu sempre lembro do cinto. Então eu acho que amanhã depois ninguém mais vai lembrar que existia fogos com estampido, sabe? Eu tenho esse sentimento, pelo menos. Ah, tomara, tomara. E eu falei até no valor da multa, R$25 mil, já tem também uma destinação, no caso de multas aplicadas, que são para 2 fundos. O Fundo Estadual de Saúde e a outra parte da referida multa, o Fundo Especial de Proteção do Meio Ambiente de Santa Catarina. Que é diferente dos outros estados. Exato. Que os outros estados que já aprovaram essa lei, eles direcionaram o valor da multa para o Caixa Geral do Estado. E a nossa multa também é a mais salgada de todas. Ela começa a partir já de 5 mil e pode chegar a 25. Nos outros estados ali que eu dei uma pesquisada, não passa de 1.500. A maior, a mais pesada, né? E você comentou aí que a nível nacional não anda a proposta. Em alguns estados também, ela já está tramitando, mas um avanço efetivo a gente viu em poucos estados, né? No Rio, né, é engraçado que o Rio de Janeiro, o município, não permite os fogos com estampido, mas o estado do Rio permite. Só que, claro, a lei municipal, ela se sobrepõe nesse caso, né? Como lá na estadual, região, quer dizer? A municipal se sobrepõe. A municipal. Nesse caso, sim, tem que cumprir a lei do município, porque senão hoje no federal é permitido, a gente não poderia fazer essa lei aqui, né? Lei no estado. Isso, então a do município ela se sobrepõe. Perfeito. Porque nesse caso a legislação municipal entra no Código de Posturas Municipal, né? E aí o município tem autonomia. Isso, aí as guardas municipais que fiscalizam, né? No nosso caso aqui vai ser as polícias. Da fiscalização, sim, das polícias, da área da segurança. Então, agora é aguardar essa sanção do governador Jorginho Melo, que eu não acredito que haja problemas, embora eu também achei que a aprovação seria bem mais rápida e por quase uma unanimidade, e não aconteceu. Mas eu acredito, Denis, que não haja problema aí nessa sanção governamental. Eu acho que nessa pauta não, agora a gente precisa pesar e levar em conta o nível da contestação, né? Quem contestou, e aí tem todo um contexto político por trás disso. Mas eu acredito que nessa pauta, porque vamos lá, nós estamos falando aqui de autistas que se sentem tremendamente, né? Outras deficiências, como a Patrícia comentou, nós estamos falando de idosos, né? Os idosos sofrem muito, os animais, obviamente, e aí nisso entra um grupo enorme de pessoas, né? Então, nós estamos falando de muita gente que sofre os impactos disso e estava mais do que na hora de Santa Catarina, que chama para si tantos avanços, tanta prosperidade, tanta visão ampla de sociedade, a gente precisava dar esse tipo de exemplo, né? O nosso Estado tinha que ter vanguarda nisso, então eu observo um sinal positivo vanguardista agora, então eu não espero nada do governador a não ser a sanção. É a sanção. A Patrícia também tem essa expectativa? Acredito que sim, né? Que, inclusive, como a gente já disse aqui, não deixou-se de vender fogos. Existem alternativas no mercado. Não vai ter um prejuízo econômico para essas todas empresas? As festas, festas do interior de Santa Catarina, todo mundo pode continuar usando fogos. Só aqueles que não são da classificação de estampido muito alto, né? Que é da classificação C e D, que eles têm ali tem uma parte graduação. técnica, né? Mas, tirando isso, vamos continuar festas com fogos, talvez um pouco mais caro, não sei se os fogos vão ficar mais caros em função disso, mas fogos muito mais bonitos e mais confortáveis, né? Vocês sabem, Maria Helena, que a eleição ela é cenário muitas vezes para uso de fogos, né? Eu cansei de ver comemoração de eleito com foguetório, com estampido, né? Daqueles de balançar. Então, vindo a sanção do governador... Cuidado, então, vai dar multa. Esse ano já vai ser um bom evento teste para a aplicação da lei, a eleição que os eleitos e seus cabos eleitorais e suas bases, enfim, comemorem com fogos sem estampidos, por favor. E deixe para comemorar à noite para que se enxergue as luzes, Claro, também tem isso, né? Claro. E vão pedir também para os deputados fazer uma lei para tirar o barulho do escapamento de moto, que também é extremamente desconfortável. E tem em carro também, que eles furam exatamente para fazer mais barulho, né? Que também é prejudicial. Eu vejo para uma criança autista caminhando na rua com a mãe e passa uma moto daquela, a minha filha, gente, ela se treme inteira.
outras pessoas também acontece isso, né? Com outras síndromes. Então, assim, é extremamente desagradável. Eu acho que é outra coisa que poderia ser observado nesse quesito de ruído, né? Uma boa ideia, vamos levar ao parlamento, vamos lá. vamos levar lá para, quem sabe, não vai para frente aí, não sai uma nova legislação. Daqui a pouco nós estamos debatendo aqui no Política em Foco mais uma dessas. E moto realmente o que tem aí de teleentrega, que são motos realmente barulhentas. No norte da ilha, aqui em Florianópolis, então eu sou testemunha auricular disso, porque não dá para dormir, da tamanho a quantidade de barulho. Então tá, nós vamos fazer um rápido intervalo, ok? Ok. E daqui a pouquinho a gente volta com outro tema importante. Vamos falar de uma pauta que é a aproximação do Parlamento Catarinense à sociedade, a Alesc itinerante. Já voltamos. O Política em Foco está de volta aqui na TV Alesc, a TV do Parlamento Catarinense. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre a Assembleia Legislativa Itinerante, um programa que veio realmente para ficar no Parlamento Catarinense, que tem um objetivo excelente, que as pessoas tenham uma excelente aprovação, que é a aproximação do próprio Parlamento com a sociedade. E a nova edição, vamos dizer assim, do Alesc Itinerante começa agora, já no mês de março, dias 24 e 25 do mês de março. O Parlamento estará em Curitibanos, na Serra Catarinense, e depois no mês de maio já tem mais uma edição, nos dias 26 e 27, em Araranguá. Aí sim, no sul do estado, do nosso Denis Luciano. Vai chegar no sul do estado. Vai sim, Maria Helena, vai chegar no sul do estado. O sul já teve em Criciúma há algum tempo, foi um estrondoso sucesso. Inclusive, na ocasião do Alesc Itinerante em Criciúma, tinha muita gente de Araranguá lá, tinha muita liderança de Araranguá. Araranguá é um polo importante para o sul do estado. É a cidade polo do extremo sul, da região do extremo sul catarinense, que reúne ali 15 municípios no seu entorno. É uma região à parte de Santa Catarina por um aspecto. Ela tem muita influência do nordeste do Rio Grande do Sul e é uma região que ficou muito para trás na questão da infraestrutura. A infraestrutura ficou muito de lado lá e nos últimos anos nós tivemos substanciais avanços, muito por suporte da Assembleia Legislativa e principalmente de deputados que têm base naquela região. Nós temos, por exemplo, hoje 2 deputados estaduais que são identificados com a região de Araranguá, o José Milton Schaeffer, do PP, que foi prefeito de Sombrio, e o Tiago Zilli, do MDB, que foi prefeito de Turvo. São 2 deputados que têm bastante identificação, até porque moram na região, inclusive. E acompanham de perto bandeiras históricas daquela região. Por exemplo, alguém vai lembrar, no Alesc Itinerante de Araranguá, sobre o antiquíssimo projeto que virou piada lá no extremo sul, até da rodovia Interpraias, que se faria lá pelo nosso litoral, unificando desde Passo de Torres até Laguna. Ela tem pedaços, essa rodovia, tem um pedaço em execução atualmente no município de Balneário Gaivota, inclusive. Passo de Torres executou um outro pedacinho e vão juntar depois para ser a Caminhos do Mar, a futura rodovia ali. Aí tem rodovia em execução na Serra do Faxinal, em Praia Grande, que é uma boa estrada, uma rodovia estadual subindo a serra em direção ao Rio Grande do Sul. Uma rodovia federal em execução na BR-285, em Timbé do Sul. E outros investimentos ali, como uma ponte importante que está sendo feita agora em Araranguá com recursos do Estado. Mas historicamente, Maria Helena, uma região que sofreu, sim, uma certa discriminação até pela distância e pela falta de representatividade política do passado. A presença do Alesc Itinerante lá confirma que o Sul também é uma região que recebeu um olhar mais expressivo da Assembleia Legislativa. É bom a gente registrar que o Alesc Itinerante é, na verdade, o Parlamento Catarinense transferido para aquele município e praticamente para toda a região, na região polo, vamos dizer assim, em torno daquele município. Em 2025 já teve sessão em São Miguel do Oeste, Mafra e Balneário Camboriú. E tem resultados fantásticos que a gente ainda vai conversar aqui. Mas Patrício Denis levantou essas questões, assim, pautas importantes de regiões até de certa forma esquecidas. Assembleia itinerante e bancadas regionais praticamente atuam juntos, né? São importantes para o desenvolvimento dessas regiões, desses municípios. Com certeza, Maria Helena, Denis, é o democratizar a Assembleia, né? É levar as comissões, todos os deputados para lá, não só aqueles que já têm base lá, mas os demais vão. E se conscientizam do tamanho da importância de
algumas reivindicações de cada região, né? E então as coisas começam a fluir. Então essa democratização do parlamento, de levar ele para perto dessas pessoas, das instituições, né? Muitas têm um lugar de fala garantido quando a Assembleia está lá na região. Você falou em democracia participativa. Tem isso. Então, elas acabam tendo oportunidade de se manifestar. Quando vem aqui para Florianópolis, não é tão fácil, né? Então, as redes femininas de combate ao câncer estão sempre muito atuantes, sempre participando dessas sessões. As entidades que são ligadas ao sistema da FACISC, né? As associações comerciais e industriais, então elas estão sempre também muito engajadas em cada região que a Assembleia vai, aquele grupo empresarial está lá entregando os seus cadernos de reivindicação, formalizando ali pessoalmente para os deputados aquele documento, né, Denis? Então, acho que é extremamente inteligente ter feito isso, levar ao parlamento, a comunidade começa a entender até melhor o funcionamento, né? Que, como é que é a comissão, tem comissão disso, para que serve a comissão, porque consegue participar, consegue acompanhar, né? Então, eu acho que só positivo. Só positivo, né? E é importante essa questão das comissões, que muitas pessoas acham que o trabalho parlamentar, o resultado efetivo do parlamento, ele se dá ali no plenário, no momento das votações. Eu sempre costumo lembrar isso. É um grande trabalho que muitas vezes as pessoas não se atentam, vem das comissões técnicas, das comissões permanentes, das comissões de mérito da Assembleia Legislativa. Então, quando a Assembleia vai ao interior e as pessoas têm essa oportunidade de ver como é que funciona, elas percebem essa importância. Quer dizer, um projeto entra numa comissão, primeiramente, claro, na Constituição e Justiça, para ver a constitucionalidade desse projeto, e depois, então, tramita nas comissões que tem a ver com o projeto em si. Elas conseguem perceber que o trabalho do parlamento e do parlamentar não se dá só no plenário. E isso é muito importante, é muito salutar, eu acho muito importante. Muito, e a situação que a Patrícia colocou, e eu estava pensando aqui, é que esse modelo do Alesc itinerante, como ele leva a sessão ordinária, né, para essas cidades, acaba fazendo com que aqueles deputados que são muito identificados com as suas regiões, porque nós temos aqueles deputados já estadualizados, né, com bases no estado inteiro, que são a minoria, e nós temos uma maioria de deputados que são de nichos e de regiões, e é normal isso, né? É normal que um deputado atue mais na sua do que na outra região. Só que com esse modelo, os deputados acabam transitando em todas as regiões, porque é uma sessão ordinária, ele tem que estar lá, né? Então, acontece que um deputado que tem base lá no norte do estado vai ao sul, um deputado que tem base no sul vai ao oeste. E aí, nisso, de fato, acontece o que a Patrícia falou, ele conhece realidades diferentes e aí, vamos lá, ele vai lidar com uma entidade que daqui a pouco sensibiliza ele e se afina com uma causa que ele defende, vai liberar uma emenda, né? E aí capilariza recurso. E essa questão das comissões, eu entendo que o eleitor, ele precisa ter uma missão de se informar, né? E é muito fácil pegar essa informação, né? Eu fiz Ela isso está aí, né? hoje ainda. Ela está aí. Eu queria conferir 2, 3 deputados que estavam em determinadas comissões, ali no site da Assembleia, em 30 segundos eu confirmei que estavam, né, em determinadas comissões, 3 deputados que eu queria saber. E o cidadão pode fazer isso em relação àquele que ele pretende votar, se já é deputado, né? O que ele fez? Ele participou da Comissão de Constituição e Justiça, participou da Comissão de Saúde, de Educação, assim por diante. Então, essa é uma forma também de cobrar protagonismo e produção legislativa, porque isso é produção legislativa, né? E isso é estar presente na rotina, não só para aparecer no discurso e na tribuna, e sim para mostrar essa produção tão necessária. Essa produção que você se refere, então deixa eu dar os números já, deixa eu aproveitar aqui. 2025 que eu falei, com 3 sessões realizadas pelo interior de São Miguel, Mafra e Balneário Camboriú. O resultado do ano 2025 foram 109 projetos aprovados e a participação de 93 entidades. No acumulado aí dos 2 anos, 266 entidades participantes, olha aí, mais que o dobro, e 330 matérias aprovadas durante essas sessões itinerantes. E é bom que se diga, como a gente falou, é a reunião das comissões, são as sessões ordinárias, a votação dos projetos, o encontro, esse contato mais direto com as lideranças regionais e os debates também, como o Denis já frisou, sobre essas demandas locais, que são muitas, e é bem importante mesmo que o parlamentar de uma região conheça a de outra,
Porque muitas vezes vota mais por uma questão partidária, por um encaminhamento de bancada, mas não conhece efetivamente a realidade daquela região. É verdade, Maria Helena, e assim é uma oportunidade de realmente se inteirar, né? Porque às vezes um deputado chega lá e defende um projeto no plenário, defende na comissão, apresenta, mas o pessoal não se toca muito bem do que é, da necessidade, e nessas oportunidades acaba todo mundo tendo noção exatamente, às vezes, do que é até estruturante para o Estado, né? O que em determinada região vai ser uma obra estruturante, o que vai ser importante, e também de confirmar aquilo, coisas que todas as regiões precisam, né? Como a questão da descentralização da saúde, né, que os prefeitos têm ido a essas sessões itinerantes e cobrado muito isso, né, mais equipamentos, mais estrutura melhor na área da saúde localmente para evitar a ambulancioterapia, evitar que as pessoas tenham que vir para os centros maiores do estado, que possam se tratar na sua região, né. E as questões também de estrutura, que são muito batidas, né? Acho que é uma das principais pautas. A infraestrutura está sempre na pauta de qualquer região, né? Agora, até para que se haja uma necessidade de um transporte, por exemplo, de um paciente, tenha condições de trafegabilidade. Você mencionou mais cedo que, além da de Araranguá, antes tem a de Curitibanos. E aí eu estava pensando aqui, as cidades que receberam ano passado, o Alesc itinerante, né? São Miguel do Oeste, Mafra, né? E Balneário Camboriú. E Balneário Camboriú. Aí as desse ano, por ser um ano eleitoral, menos, né? Naturalmente, o calendário é mais apertado, Curitibanos e Araranguá. Curitibanos, por exemplo, se eu fiz a menção aqui ao sul, que é esquecido, Curitibanos representa uma região talvez mais esquecida. Bem mais esquecida, desde a Guerra do Contestado. Então, ali é uma questão histórica, né? Nós temos uma dívida histórica com aquela região. Então, a ida a Curitibanos ela é extremamente simbólica do ponto de vista histórico, do ponto de vista da audição daquela gente e de uma região que sempre foi subrepresentada, porque não tem muito voto ali e o voto dispersa, né? Então, é uma região que tem dificuldades. Hoje tem o Nilson Berlanda, que tem base naquela região, né, o deputado Berlanda, mas por muito tempo foi uma região carente de representação parlamentar. Então, penso que essa de Curitibanos também é extremamente salutar. Eu tenho curiosidade no que vai ser levantado ali, né? Tem questões de infraestrutura pegando ali, tem alguma coisa envolvendo agricultura também. Agricultura, com certeza. Né, que tem impactos ali naquela região. Então, penso que é extremamente simpático para essas regiões, porque quando é que a Assembleia, em outras circunstâncias, estaria em São Miguel do Oeste, né? Lá na fronteira com a Argentina? Quando estaria em Mafra, por exemplo, que reúne uma região importante, Curitibanos. Então, olha só a importância de interiorizar um poder que tem que ser interiorizado, né? Porque ele é a representação do Estado inteiro. Assim, é onde ecoa a voz do povo catarinense, né? Agora, pegando o gancho ali das reivindicações de curitibanos, eu acabei levantando um pouco o que a ASIC, a Associação Empresarial de Curitibanos, já está programando apresentar lá para os deputados, ou dar spoiler. Então, a questão do fortalecimento do agronegócio mesmo, que é a questão de incentivos para as agroindústrias locais, né? Lá eles plantam muito alho, né? A produção de alho o investimento em energia trifásica rural, né? Que a Celesc, a gente sabe que tem esse planejamento, né? De fazer esse melhoramento aí. A questão da saúde, que é a regionalização de recursos para a ampliação dos leitos de UTI por lá. E questões mesmo de infraestrutura logística. A principal bandeira deles é a 470, mas eles também vão brigar lá, reivindicar pelas rodovias, né, que ligam do interior, que ligam as SCs, sim, para o escoamento da produção deles, né? Então, são demandas aí que vão estarem na pauta de Curitibano. A própria 282, a região se utiliza muito, né? Impacta lá. E tem toda essa necessidade aí de terceiras vias, garantir maior segurança até mesmo na trafegabilidade aí da BR-282. E como eu falei, e vocês citaram a agricultura, a grande produção de alho, existe toda essa preocupação com a chegada na região de produtos importados, seja da Argentina, principalmente da Argentina, produção de alho, produção de cebola. Então, isso tudo prejudica a região e aos parlamentares cabe sensibilizar exatamente para criar mecanismos para assegurar essa produtividade e esses benefícios que quem vive do campo precisa mesmo, né? E quando ele vai mal, nós comemos pior ainda, né? Agora, veja que numa ocasião dessa, e aí insisto na importância da estada do parlamento em uma cidade como Curitibanos,
Os deputados poderão certamente ouvir não só das lideranças empresariais, porque tem aqueles que fazem o uso do espaço de fala ali, mas como é um ambiente de parlamento, as pessoas circulam por ali e vão encontrar com os deputados. Então, vai ter agricultor de curitibanos que colhe alho e que está com medo da concorrência do alho argentino, que vai encontrar o deputado X, Y, a deputada, e vai dizer, olha, deputado, o que eu posso fazer aqui? Qual é o encaminhamento? O que o deputado já fez? O que não fez? Então, esse contato epidérmico, né, na base com as pessoas também é extremamente importante. E mais, uma liderança de curitibanos, né, ou uma liderança de Araranguá, se viesse até Florianópolis para buscar um espaço na Assembleia Legislativa, ou ele bate num gabinete, a gente sabe como funciona, de um deputado identificado com a sua região, que às vezes não são muitos. Que não são muitos, como você citou, aliás, né? De regiões que têm bancadas muito pequenas, né? Ou na sorte lá, ele vai conseguir um espaço e tal. Então, quando a Assembleia inverte o polo, ela inclui gente que está distante da rotina e do cotidiano do parlamento por uma questão logística, né? Ela coloca a Assembleia perto da casa das pessoas. Acho sensacional isso. E a LESC, só para a gente complementar ainda essa informação, ela já promoveu sessões itinerantes, além dos que nós citamos, né, em 2025, desde o início deste programa, Blumenau, Joinville, Criciúma, Lages e Chapecó. Sem dúvida alguma, um programa que veio para ficar. Eu não acredito que qualquer alteração aí na presidência do Parlamento Catarinense é um programa que pare. Eu acho que veio realmente para ficar a Assembleia Itinerante. É muito importante esse contato que a gente falou, aí a democracia participativa, né, Patrícia? E é fundamental para todos nós, a sociedade saber como funciona e os parlamentares saberem as necessidades da própria sociedade. Muito obrigado pela participação, né, Patrícia e o Denis. Também agradeço ao Parlamento Catarinense por estar aqui com vocês. É sempre um grande prazer e até o próximo Política em Foco.